E aí pessoal, tudo bem? Tamar aqui mais uma vez. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre tempestade, tá? Estou começando com esse vídeo aqui uma série chamada Tempestade. O que significa tempestade na Bíblia? Ou quando você sonha, por exemplo, com tempestade, nós sabemos que isso tem um significado normalmente de lutas, provas, tribulações, dificuldades, algum vento que vai assoprar. Fica comigo aqui nesses vídeos e nós vamos aprender um pouquinho juntos aí sobre a questão da tempestade. Desde já, curte aqui o nosso canal, dá um joinha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com mais pessoas se você gostar, ativa o sininho aqui para você receber as próximas notificações, ok? Tempestade. O próprio Jesus disse uma vez assim que quando a gente olha para cima, a gente sabe dizer quando vai ter uma tempestade ou não, né? Por quê? Algumas tempestades quando vêm, elas dão sinais, talvez nem todas, algumas vêm de uma vez de uma hora para outra, né? Você não está esperando e a tempestade acaba vindo. Mas muitas delas dão sinais, né? De que alguma coisa vai acontecer. E Jesus falou sobre isso, que muitas vezes a gente consegue prever, né, os tempos e as estações, consegue olhar para cima e saber se vai fazer sol, se vai chover e assim por diante. O profeta Jeremias disse no capítulo 23, versículo 19, dizendo que a tempestade do Senhor vem com indignação e muito penosa sobre os ímpios que cometem crueldade. Muitas vezes as tempestades vêm sobre os homens por causa da maldade do coração do homem, né? E Naum, no capítulo 1 e versículo 3, ele diz que o Senhor é tardio em irar-se, mas não tem o culpado por inocente. O que significa que uma hora ou outra o juízo de Deus vem sobre os ímpios, né? Pode passar o tempo que passar, mas o castigo de Deus ele vem. A tempestade ela vem para assolar os ímpios. Mas a primeira tempestade que eu gostaria de comentar aqui é a tempestade que veio sobre a vida de Jó. No livro de Jó, você conhece muito bem a história, capítulo 1, versículo 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem este reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele era um homem que observava a palavra de Deus. E a Bíblia Sagrada nos diz que um dia Deus perguntou para Satanás assim: observaste tu o meu servo Jó? Como ele é um homem reto, íntegro, que me teme e que se aparta, que se desvia do mal. E aí Satanás disse para Deus: mas é claro, o Senhor abençoou ele com toda sorte de bens, né? Bens materiais, porque Jó era considerado o homem mais rico, o maior de todos do Oriente na sua época. Ele tinha muitas posses, mas a fé dele não estava fundamentada, não estava firmada nos bens materiais que ele possuía. E o próprio Deus deu testemunho da vida de Jó, né? Perguntando: viste tu meu servo Jó? Observou meu servo Jó? Agora o que nos faz refletir é se Jó era um homem temente a Deus, e se Satanás não tinha falado nada para Deus a respeito de Jó, por que Deus quis tentar a Jó? Por que Deus quis levantar uma tempestade contra a vida de Jó, dizendo para Satanás: viste tu meu servo Jó? E aí quando Satanás falou para ele, o Senhor deu para ele todos os bens materiais, e aí o Senhor permitiu, falou assim: não, pode ir lá então e tocar em tudo quanto ele tem, tão somente poupa, né? Não toque na sua vida. E Satanás foi, tentou a Jó, tirando dele tudo que ele tinha, e nós vemos que mesmo assim Jó permaneceu fiel. No capítulo 1, versículo 21, depois de Satanás tirar tudo que ele tinha através de uma grande tempestade de ventos que levaram as suas casas e seus filhos, né, a sua família, ele disse assim: nu saí do ventre da minha mãe e nu para lá voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Tudo foi Deus que deu, né? Então o Senhor tem o direito de dar e o direito de tomar. Nisso estava fundamentada a fé de Jó, em Deus e não nos bens que ele possuía. E novamente a Bíblia diz que Deus perguntou para Satanás de novo: viste tu meu servo Jó? Você tirou tudo que ele tinha e ele permanece fiel ainda. E aí Satanás falou: mas é claro, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua alma. Quer dizer, deixa eu tocar na vida dele, na saúde dele, na pele dele, e nós vamos ver se ele não vai reclamar, murmurar, blasfemar, amaldiçoar a Deus. E a Bíblia diz que Deus permitiu. Tão somente poupa a vida dele, mas pode tirar a saúde dele. E Jó foi ferido, desde a planta do pé até o alto da cabeça, com tumores malignos, chaga maligna. E diz que ele se coçava com cacos de telha, tamanha era a coceira que ele sentia, né? Ele perdeu a pele do seu próprio corpo, se tornou em carne viva, ele sofreu
por essa tempestade que veio sobre a vida dele. E ele era um homem fiel. A própria esposa de Jó disse para ele: você ainda permanecerá fiel a Deus? Amaldiçoa a Deus e morre. E aí, quando ela disse isso para Jó, nós vemos que Jó disse assim: eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que em breve o verei. Então a fé de Jó, ela estava fundamentada na pessoa inabalável, do Senhor Jesus Cristo, que viria, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A fé de Jó estava fundamentada em Deus, estava fundamentada na sua palavra. E o próprio livro de Jó nos diz que feliz o homem a quem Deus castiga. Muitas vezes é difícil a gente entender, se Deus é bom, por que Ele permite que o justo sofra? Ou por que há tanto sofrimento, tanta dor, tanta aflição no mundo, se Deus está no controle de todas as coisas? Mas a Bíblia diz assim: feliz o homem a quem Deus castiga. Do mesmo jeito que um pai corrige seu filho a quem ama, um pai repreende o seu filho para o ensinar no caminho da verdade, no caminho da bondade, no caminho da justiça. Assim é Deus. Ele corrige, ele repreende aquele a quem ama. Então feliz o homem a quem Deus castiga. E Deus permitiu que Jó passasse por tudo isso. Não por causa dos seus erros, por causa dos seus pecados, porque não que ele fosse perfeito, ele não era, mas a Bíblia diz que ele era um homem justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas essa tempestade assolou a vida dele. Às vezes tem tempestade que vem sobre as nossas vidas que nós não entendemos o porquê. E às vezes você fica procurando o porquê. Mas por quê? Por quê? Por que Deus está permitindo eu passar por essa situação? Mas saiba que Deus está no controle de todas as coisas. E a tempestade que vem sobre as nossas vidas, tão somente para provar a nossa fé, tão somente para que nós possamos dar testemunho de que nós permanecemos inabalável, permanecemos na rocha, apesar das lutas e das tribulações e das provações que vêm. A Bíblia Sagrada nos diz no livro de Jó, capítulo 40 e versículo 6, que o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Desde a tempestade. Por quê? Porque Deus estava naquela tempestade com Jó. Deus estava enxergando todas as coisas. E da tempestade, Deus enxergou a Jó e respondeu para Jó no meio da tempestade. E a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó. E o seu último estado passou a ser melhor, maior do que o primeiro. Jó foi muito abençoado no final da sua vida. Deus deu para ele o dobro, mais do que o dobro de tudo aquilo que ele tinha antes. E ele foi mais feliz no seu último estado do que no primeiro. A Bíblia diz que ele morreu depois velho e farto de dias. Passou por aquela prova, passou por aquela tempestade, passou por aquela luta. Por quê? Porque ele estava fundamentado na rocha. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 24, que aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica, ele é como o homem ou como a casa que está edificada sobre a rocha. Ainda que venha sobre essa casa rios, tempestade, vento, chuva, bata contra essa casa não desaba, essa casa não cai, porque ela está firmada na rocha. A vida de Jó estava firmada na rocha. A casa material de Jó pode perecer, mas a casa espiritual dele estava firmada na rocha. A sua casa está firmada na rocha? Tenho certeza que a tempestade que você passou, está passando, ou as tempestades que ainda virão sobre a sua vida, porque nós estamos sujeitos a isso, Deus vai passar contigo. Quando Deus está conosco, na tempestade, a vitória é garantida. Compartilhe aqui esse vídeo para que você possa ajudar mais pessoas aí, para que possam estar preparadas na hora da tempestade. Comente aqui nesse vídeo, você já passou por uma tempestade grande? Qual que foi a sua ação ou a sua reação? O que você fez na hora da tempestade? Como que você se comportou? Ajude alguém, deixe um comentário aí, pode ser benéfico para mais alguma pessoa. Ok? Beijo no coração, grande abraço, fica com Deus.